Olá, meus queridos. Hoje a gente vai fazer um encontro um pouquinho diferente. Deixa eu ficar aqui tapando a luz. Um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo, né? Mas a gente vai mesmo assim dar continuidade. Eu não sei se vocês receberam o livro, o volume 2, mas eu vou trabalhar com o volume 2 hoje, porque a gente finalizou o volume 1. E o volume 2, ele vai iniciar mostrando o cenário da América do Norte e especificar uma situação da América do Sul. Então, a gente está no cenário de governos populistas. Lembrem-se que a gente saiu da questão de Getúlio Vargas, né? Não sei se vocês recordam disso. A gente estava na questão de Getúlio Vargas, fomos vendo ponto a ponto todos os presidentes. Mencionei a vocês que existe uma linha muito tênue entre o governo populista e as questões de nazifascismo, né? Porque todo governo populista ele tem uma tendência à idolatria do líder político. Algo assim como ele não pecasse, como ele não tivesse erros. Então, isso é uma característica. Por isso que a gente fala que o governo populista ele tem uma linha muito suave, que divide esse momento do populismo, né, onde todos estão voltados para aquele líder, com a situação do nazifascismo, tá? Então, hoje a gente vai ver, porque o livro didático mudou, e eu achei muito legal. A gente vinha estudando México, Argentina, Bolívia, estudando a Cuba, tudo num capítulo só. O volume 2 veio mais interessante dessa vez, porque a gente vai estudar hoje o México e a gente vai estudar a Argentina. Eu tenho o livro didático, né, do volume 2, mas você também tem. Está no portal do Positivo On e você pode acessar. A gente está no volume, na verdade, é volume 10, porque vocês têm uma continuidade de volumes. Então, nós estamos no volume 10. E aí a gente vai ver o populismo na América. Todas aquelas questões desses líderes populistas que vão surgir em meio a alguns conflitos políticos e econômicos. Bem, eu introduzi. Agora a gente vai ver o cenário. A gente tem que entender, e eu vou até puxar aqui, que Theodore Roosevelt, ele foi um presidente dos Estados Unidos, que ele falou da questão dos vizinhos e sobre aqueles que não obedecessem, ele teria que sentar o porrete. Esse termo mesmo. Vocês vão ver que logo na introdução ele vai falar sobre isso. Tem ali uma análise de documento e ele vai abordar exatamente sobre isso. Eu gostaria que você se atentasse a essa leitura, porque ele faz questão de que aquele velho slogan, né, da doutrina Monroe, que seria a América para os americanos. A gente tem que ficar muito atento a isso, porque a gente tem que entender a supremacia dessa América para os americanos. A supremacia no sentido de que não há americanos na América a não ser os estadunidenses. Eu venho falando isso com vocês há muito tempo e volto a falar. Não é uma questão interpretativa, é uma questão de análise histórica. A América para os americanos. Por isso que a gente vê nos jornais, toda vez que a gente ouve falando, quem são os americanos? Nós somos denominados americanos? Não, nós não somos citados assim. Somos citados como brasileiros, como argentinos, mas quando fala-se dos Estados Unidos, aí não, aí eles são os americanos. Essa análise toda veio com Theodore Roosevelt, o cara que falou que aqueles que descumprissem a chamada democracia nas Américas teria o risco de sentar o porrete, ou seja, exterminar. E dentro desse extermínio, não é extermínio genocídio não, gente, exterminar
a questão de se levantar como uma supremacia contra os Estados Unidos. É isso que a gente quer dizer, tá? Não é nenhuma outra questão, não. E aí a gente vem falando sobre alguns sentidos dessa questão política. A começar, vocês vão ver uma charge, né? E ele ali o Roosevelt tentando controlar o Big Stick, que é o grande porrete, né? Tentando controlar as Américas. E aí você vai ver que teve todo um contexto revolucionário de outros países. Deixa eu ficar aqui para não ficar na luz. De outros países. E é isso que a gente vai discutir e conversar hoje, tá bom? Então a gente vai falar muito especificamente do México. Gente, o México, ele era grandioso e a gente sabe que algumas guerras com os Estados Unidos fez com que ele perdesse os seus territórios. Se você analisar o Zorro 2, aquele antigo filme de Antônio Bandeiras, você vai prestar atenção nisso. Eles ali estão perdendo, o México está perdendo o território, sendo que Zorro é um herói mexicano. E no filme hollywoodiano, eles perdem o herói mexicano para os Estados Unidos. É uma coisa meio antagônica, né? Porque o cara é todo mexicano e, de repente, ele vira um estadunidense. Críticas à parte sobre filme. Zorro significa raposa pequena. Então, a gente já está falando mesmo do México. O México, gente, era um território grande, um território tinha com suas terras áridas, né? Muita terra árida, mas rica em petróleo. A gente tem que entender que a independência do México foi uma independência muito conturbada. Primeiro, porque a gente tem que analisar que a pirâmide social era elitizada. Eram clérigos e a elite, uma elite muito rica. Uma elite que vem de herança, desde que a gente estudou lá na colonização do México, que foi a questão dos chapetones e dos crioulos. Lembram disso? Os chapetones, eles eram os espanhóis que viviam nas Américas. E tinham os crioulos. Os crioulos, eles eram os filhos desses chapetones nascidos na América. Então vai haver ali uma luta de independência, só que o poder vai ficar na mão dos crioulos. Os crioulos eram justamente a burguesia, que detinha em si todo o poder. Essa questão do México é uma questão muito complicada, porque a gente vê assim muitas lutas, e são lutas que a gente pensa, agora vai vir a revolução, mas ela continua na mesma situação. Não há uma grande mudança. E aí a gente vai ver que dentro desse contexto revolucionário, de movimentos libertários que ocorreram em todas as Américas, a gente vai ver que o México vai ficar muito aquém, muito parecido até com a história do Brasil. Ele começa uma independência com uma monarquia elitizada, uma monarquia que foi gerada sem a participação do povo, idêntica ao contexto brasileiro, muito parecida. E a questão do México ainda tinha os agravantes que levavam a gente a um século atrás a respeito do absolutismo, por exemplo. O clero tinha muitos privilégios e o México se tornou um país oficialmente católico. Então, o clérigo tinha privilégios, ok? E a elite se mantinha em grande número de latifundiários. Eles eram grandes proprietários de terra. E aí a gente vai ver uma camada muito densa de populares que não tem nem como tentar se fazer um movimento nessa pirâmide de crescimento, porque existe uma pobreza muito grande, tá? Então a gente vai falar de um México revolucionário, mas a gente vai analisando ver que ele não é tão revolucionário assim.
A independência já começa com uma monarquia, então não houve uma independência. São aqueles filhos dos espanhóis, os crioulos, que vão tomar esse poder. Então a gente vê que essa ata de independência, estou seguindo o livro ali, existe dentro dela membros do clero, os grandes latifundiários e uma elite, então, colonial, como eu vinha falando para vocês, os crioulos. E aí, dando sequência a isso, vai falar sobre uma constituição que vai manter esse caráter elitista, esse caráter de uma revolução que de fato não aconteceu, tá? Então a gente vai ver que o imperador vai permanecer ali na sua plenitude, né? Esse processo de proclamação vai ser algo assim que não vai mudar a condição da maioria da população, e a gente vem conversando exatamente sobre isso. Uma revolução, ela propõe uma mudança muito grande social, e é algo que não aconteceu no México. Os ricos mantiveram-se ricos e os pobres mantiveram-se pobres. Então, essa questão não mudou. A pirâmide, ela continuou sendo a mesma, com os mesmos privilégios. E esses privilégios são privilégios que incomodam, vai incomodar e muito. E aí a gente vai ver, quando vocês, eu não sei se vocês já têm acesso ao livro, mas seria interessante, né? O século XIX, então, vai ser marcado por uma instabilidade. Então, eles já entram no século XIX, e olha, quando a gente fala de século XIX, a gente está falando de 1801, né, até 1900, século XIX. Então, eles estão ali numa instabilidade política, econômica, mas querendo mudar essa situação. E aparecem os caudilhos. E vocês vão ver que no livro didático está explicando o que seriam os caudilhos. Os caudilhos seriam líderes políticos, militares, autoritários ligados às elites. Então, esses caudilhos, eles vão lutar. Só que essa luta entre liberais e conservadores, ela não vai dar um grande êxito, porque, na verdade, os caudilhos são ligados às grandes elites. Então, parece que é uma coisa meio que manipulada. Sempre que o México parece que vai se desenvolver, de fato, numa revolução, essa revolução não acontece. É como se fosse aquela Coca-Cola que a gente sacode e vai abrir e acha, agora é o gás. E não tem gás. É mais ou menos assim, né? Então, é uma história meio até confusa. Bem, Benito Juárez assumiu a presidência, só que ele teve a sua administração, vai ser interrompida com a ocupação do território mexicano pelos franceses. A gente vai ver que Napoleão III, ele vai mandar tropas para o México para tentar formar uma proteção francesa no território mexicano. Então, o México vai obrigar Juárez a se refugiar no interior. Então, Juárez, né? Ele vai ter que se retirar e vai ficar no interior. E quem vai assumir o momento ali do México, nesse momento de invasão francesa com Napoleão III, será Maximiliano de Habsburgo. Ele que vai assumir. Tá? E aí, gente, ao vencer o inimigo externo, porque vai ter um embate ali, né, uma guerra, eu não sei se pode ser dita como guerra civil, mas a gente pode falar que foi uma rebelião. Juárez vai conseguir assumir esse momento político do México. Bem, existe uma outra questão. Juárez, ele vai fazer parcerias para receber dinheiro, capital estrangeiro. Esse capital estrangeiro vai ser incentivado dentro das questões petrolíferas. E dentro dessas questões petrolíferas, a classe média não vai ficar muito satisfeita, porque a elite está lucrando, mas a classe média não está lucrando.
ela está sendo subjugada. Então, existe ali um crescimento com incentivo estrangeiro, mas está acontecendo algo que está deixando a classe média insatisfeita, porque ela não tem a mesma tipo de lucratividade. Só que algumas atividades vão desenvolver, a gente não pode negar isso. Toda vez, eu já sempre falo isso com vocês, o capital estrangeiro, ele incentiva. Então, ele vai incentivar o petróleo, ferrovia, energia elétrica, crescimento agrícola, criação de gado, né? Dentro desse contexto, vai entrar Porfírio Dias, que vai se tornar um ditador do México. E dentro dessa ditadura, porque ele vai promover a insurreição nacional, e com essa insurreição ele vai contestar Francisco Madero, que era um político liberal, vai ter várias adesões no México. E aí a gente vai ver que ele vai... Francisco vai ter que fugir do México, porque senão ele seria morto. Então, Porfírio Dias, ele vai fazer uma convocação de eleição. E isso segue, gente, em conexões, fazendo análise, itens presentes do plano San Luis Potosí. Está no livro de vocês, para vocês fazerem esse análise. Esses movimentos, o Porfírio Dias, a gente diz que ele foi um dos piores, porque todo presidente ele tem que ter uma visão social pensando nas camadas menos favorecidas. Isso é importante demais, se manter essa visão social. Essa visão social ela é muito importante para incentivar aquele microempresário, aquele empresário que está tentando se alavancar. E como se promove isso? Através de impostos. Esses impostos eles são como um incentivo fiscal para se manter uma empresa. E aí a gente vai ver que vai haver uma revolução. O Francisco Madero ele vai assumir o poder, né? Só que as mudanças serão muito radicais, porque ele tem visões diferentes de Porfírio Dias. E aí, Pancho Villa, que é um cara que vai virar uma lenda, vejam bem, lenda diferente de mito, porque o mito é uma invenção. Então, até o dia de hoje, ele é uma lenda no México, que é o Pancho Villa. E tem a foto dele no livro didático de vocês. Vocês vão ver, ele tá num cavalo, cheio de indumentária. E temos também... ele movimentou as massas para buscar a reforma agrária, as massas camponesas, tá? Aí a gente tem Emiliano Zapata, e Viva Zapata, que seria o cara que vai estar conduzindo essas massas no sul. Também tem o Emiliano Zapata no livro de vocês. E no restante de todo o país tem Pascual Orozco. Essas pessoas, eles são assim, ícones no México, ícones mesmo, no sentido de o Zorro é fichinha perto deles, porque são caras que movimentaram o campesinato em busca de uma revolução, em busca da reforma agrária. Pergunta é, conseguiram? Não. Mas lutaram em prol dessa reforma agrária. Bem, a gente vê que essas atividades econômicas foram marcadas, muito marcadas, pela dependência desse capital estrangeiro. O capital estrangeiro, ele tem que ser dosado, não pode ser algo que seja em doses pequenas, como um remedinho homeopata. Nada que seja domínio de uma economia. E a questão mexicana é que dominou a economia mexicana. Vocês já devem ter visto isso em geografia.
que os o México ele faz parte do mesmo bloco, né, econômico do Canadá, dos Estados Unidos, e que, na verdade, eles são o país que mais consome, né? Ele é um país extremamente consumista. Vocês viram isso em geografia. E eu estou trazendo para vocês lembrarem junto comigo. Depois veio o Francisco Madeira, ele vai cair, né, por conta dessas condições conflituosas de campesinato. E aí vai ter 3 frentes de luta. A primeira será a liberal burguesa, com vista ao desenvolvimento capitalista do país. A segunda seriam as forças populares, que são as milícias, que eu já falei com vocês, que é do Zapata, do Pascoal, deixa eu ver o outro nome, Pancho Villa, né? E o terceiro seriam os constitucionalistas, que são liderados por Venustiano Carranza, que pregavam a saída de Huerta do Povo e a elaboração de uma nova Constituição. Então, a gente vai ver o México numa guerra civil. Ele está todo dividido. Né? E justamente nesse período, deixa eu só relembrar aqui a data. Eles vão perder, deixa eu botar aqui, 1821, eles vão perder o território. Que território é esse? O Novo México e o Texas. Eles vão perder esses territórios, com guerras envolvidos com os Estados Unidos, e isso vocês também viram em geografia. Então, teve essa guerra liberal, e aí a gente vai ver um México muito fragmentado. Em 1917, que seria ali o momento que acontece a Revolução Russa e vai acontecer a Primeira Guerra Mundial, né? Tá acontecendo a Primeira Guerra Mundial. A gente vai ver o México ainda fragmentado,